Obrigado pela sua presença, por ter atendido ao nosso pedido de estar aqui nessa reunião. Amém? Essa não vai ser a única reunião que a gente vai fazer. Acredito que nós vamos ter outras sim, porque é importante a gente planejar, né, as ações referentes aos nossos adolescentes. E nós temos focado um pouco mais nesses últimos meses nos nossos adolescentes. Juliana vai falar depois um pouquinho sobre isso. A gente, nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente estava com um foco bem grande para o nosso departamento infantil, que estava precisando de muita atenção. Graças a Deus conseguimos estruturar bem o departamento infantil e está na hora de focar com mais força ainda nos nossos adolescentes também. Amém? A gente tem visto a necessidade de continuar investindo, mas investir ainda com muito mais força no nosso departamento de adolescentes. Irmãos, a gente leva muito a sério a necessidade de, como igreja, a gente ter atenção para os nossos adolescentes. Amém? Eles não estão numa fase em que pode se passar despercebido ou dar uma atenção leviana sobre eles. Não, eles estão numa formação de personalidade. Eles são pessoas, como eu falei na oração, irmãos, não são fruto de um planejamento seu apenas, ou de um descuido seu, se foi o caso, mas é plano de Deus ter colocado eles aqui na terra, e Deus tem algo para a vida do seu filho, da sua filha. Amém? Eu creio nisso. A Bíblia, ela dá muita importância para essa idade da adolescência, né? Eu sei que muitas vezes a gente pensa em Davi, que era adolescente, e outros exemplos no Velho Testamento, mas eu não sei se você sabe, mas a grande maioria dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, eram adolescentes quando estavam com eles na terra, né? A maioria dos estudiosos concorda com isso, que talvez na fase adulta só estava ali Pedro e talvez Mateus, porque Pedro já era casado e pagou imposto junto com Jesus. Os outros não precisavam pagar ainda, porque não estavam na idade de pagar imposto ainda. Provavelmente tinham menos de 18 anos, entre 15 e 18 anos, a maioria dos outros discípulos de Jesus. Jesus escolheu discípulos adolescentes para levar adiante o plano e a palavra que ele estava instruindo naquele tempo, irmãos. E é tão interessante isso, ver o potencial dessa geração, potencial que eles não vão ter, eles já têm hoje. Amém? Já tem, e a gente precisa usar desse potencial, entender esse potencial e apontar esse canhão na direção certa. Porque o problema não é o potencial, é para onde ele está apontado. O mundo está empurrando eles para a direção errada, mas graças a Deus a gente tem muito mais condição de influenciar eles do que o mundo. Irmãos, não pensa que o mundo tem esse poder todo, não. O poder que o mundo tem, o poder que o diabo tem, comparado ao do Senhor, não é nada. O poder que nós temos de influenciar os nossos filhos na direção certa, pela palavra de Deus, é infinitamente maior do que o lá de fora. Amém? Basta a gente usar as instruções da palavra, basta a gente estar sensíveis como pais ao que o Senhor tem nos falar, basta a gente estar imergindo os nossos filhos nesses ambientes que o Senhor tem proporcionado para eles. Amém? Eu posso te dizer, eu sou fruto disso. Eu sou fruto de uma adolescência em que eu estava na igreja o máximo possível. Eu não era muito popular na escola, não. Na escola eu não era tão popular. Na igreja eu tinha muitos amigos, graças a Deus. Estava quase todo dia na igreja. Quase todo dia na igreja. De 16 anos para frente, principalmente, eu estava no rema, estava tocando, estava servindo. E esse ambiente me guardou de muitas tentações lá de fora. Me tirou a vontade de fazer coisas, porque eu era muito bem suprido aqui. Não tinha carências de amizade, eu não tinha carências de envolvimento, eu não tinha carências de propósito. Eu encontrava tudo isso dentro da igreja. Amém? E a gente vai criar ambientes cada vez mais fortes como esse para os nossos filhos. Se você crê nisso, é importante demais, irmãos. É importante você perceber essa necessidade que você precisa, que você tem de envolver o seu filho na igreja. Esse é um ambiente para ele estar enturmado, para ele ter amizades, para ele conhecer os desafios mesmo dos relacionamentos entre pessoas.
né, de servir aqui. É tão importante estar servindo aqui, irmãos, como eu te disse, servir por muito tempo na adolescência. Agora eu lembro claramente, a gente morava a uma certa distância da igreja, que não dava muito para vir de ônibus, era perto demais para vir de ônibus e era meio esquisito demais para ir a pé, e às vezes eu conseguia, dependendo do horário, mas eu dependia muito, às vezes, dos meus pais me trazerem para a igreja. E eu vou te dizer, muitas vezes meu pai estava com preguiça de me levar para a igreja. Mas graças a Deus que ele vencia a preguiça e me trazia. Graças a Deus, porque se meu pai tivesse preguiça de me trazer para a igreja, talvez eu não fosse quem eu sou hoje. Eita Jesus. Amém, irmão? Invista no seu filho. O melhor investimento que você tem para ele, irmãos, além da sua casa, além de criar um ambiente na sua casa favorável, é trazer ele para ambientes como esse, em que ele vai estar ouvindo a palavra de Deus, influenciado pela coisa certa. Amém? E eu quero te passar algumas coisas que a gente vem conversando já há alguns meses com nossos líderes, né, para fortalecer algumas ações que já têm sido feitas, para trazer novas ações que vão ser realizadas esse ano, né, e para que você fique por dentro também de tudo isso, e também para tentar te trazer mais para perto ainda do nosso departamento de adolescentes. Como pais, é importante demais ter você perto. Como pais, nós precisamos ter você do nosso lado. Amém? A gente não quer nunca estar fazendo uma coisa, nadando contra a sua correnteza, irmãos. A gente precisa ter você do nosso lado, unir as nossas forças, e aí sim a gente vai conseguir ter facilidade em conduzir os nossos adolescentes no caminho do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente tem conversado um pouquinho sobre a necessidade de fortalecer nossos trabalhos, de cuidar das transições entre departamentos. Nós, como eu te disse, a gente está com um departamento infantil, graças a Deus, bem organizado, mas quando chega nos 12 anos, para a criança entender agora que ela vai vir para a nova sala de adolescentes, muitas vezes é um desafio. E a gente tem pensado em como facilitar essa transição do departamento infantil para a sala de 12 a 14 anos, que é os nossos valentes. Depois disso, para sair, depois de 2, 3 anos envolvido nessa sala, para ele entender que agora ele vai para outra sala, para os submersos de 15 a 18, nem sempre é uma transição fácil também, mas a gente tem pensado sobre essa transição também. E também aos 18 anos para sair, para ir para os jovens. Então, a gente vê aí, num período de 6, 7 anos, o adolescente tendo que passar por 3 transições muito duras para ele. Se para nós, como adultos, mudança é algo que gera incômodo, para um adolescente, irmãos, é mais ainda. Ele não gosta de mudar, principalmente quando ele já está enraizado, quando ele já está com amizades, quando ele já sabe bem o que fazer, quando ele se sente à vontade naquele lugar. Sair dali para um lugar que vai gerar novos incômodos é muito complicado, mas a gente está pensando em como facilitar essas transições, e a gente vai precisar da tua ajuda para isso, e vamos sim ter boas ideias. O Senhor está nos dando estratégias maravilhosas. Amém? Para isso nós temos uma liderança. Eu sei que a maioria já deve conhecer toda a nossa liderança dos adolescentes, mas eu quero apresentar para você de todo jeito, para que você fique bem esclarecido em relação a isso. Primeiro, irmãos, nós temos só um departamento de adolescentes. Amém? Mas esse departamento ele é dividido em 2 salas. E para cada sala dessa nós temos uma liderança também. Nosso departamento de adolescentes hoje, ele é supervisionado, acompanhado diretamente pelo casal Sami e Dadá. Eu queria que eles ficassem de pé, por favor. Sami e Dadá são os nossos pastores e adolescentes aqui. Certo? Então, pessoas de muita confiança nossa, com muita experiência, vieram de São Paulo, onde passaram muito tempo liderando os adolescentes, lá na igreja da Zona Vila Matilde, desculpe, certo? E estão conosco aqui. Além disso, eles são também líderes, coordenadores da nossa editora, a editora Rema Brasil, aqui da igreja, no nosso ministério. E são pessoas maravilhosas, com muito potencial para ajudar não só o seu filho, ajudar você também. Amém? Se você precisar de ajuda, claro, você pode me procurar a Juliana, mas procura também eles diretamente. Eles estão com muito mais contato e informações acerca do que está acontecendo do teu filho aqui, porque eles estão lidando diretamente com o dia a dia dos nossos adolescentes.
Então, eles supervisionam essas 2 salas que são lideradas por esses 2 casais aqui. Gladstone e Thay, por favor, fica de pé. Eles lideram a sala de 12 a 14 anos, nossos valentes, amém? E Ícaro e Tassi lideram a sala de 15 a 18 anos, nossos submersos, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura. Mas, como eu te falei, nós temos criado essa ideia de uma transição. Então, para isso, a gente não fica só fechado no que o nosso departamento pode oferecer, mas a gente tem trabalhado com uma equipe um pouco maior que nos ajuda nesse sentido. Desde o nosso departamento infantil, onde Ferreira e Vanessa, eles estão aqui? Ferreira e Vanessa estão ali, por favor, fica de pé. Ferreira e Vanessa são líderes do departamento infantil e estão sempre nos ajudando nessa transição de lá para cá, além de outros projetos que eles vão estar envolvidos esse ano. Juliana vai falar já já também. E também João Gabriel e Suane estão aí também. João e Suane são os líderes dos jovens e eles nos ajudam também para essa transição até os jovens, tá? A gente está sempre envolvido. Fora que nós temos também a diretoria da nossa igreja. Eu queria que quem tivesse da diretoria aqui ficasse em pé, por favor. Marcos, Rubens, Cleanto, quem mais? Até aqui estão alguns representantes, né? Kelly também, Xênia. Na nossa diretoria temos tido algumas reuniões, né? Cleanto e Marcos são pais de adolescentes também aqui. Marcos e Kelly trabalharam muitos anos liderando uma das salas de adolescentes aqui da nossa igreja. Então, a gente tem juntado muita cabeça boa para a gente pensar junto sobre os desafios que a gente tem para vencer. Amém, irmãos? Eu queria chamar a Juliana, ela vai falar mais um pouquinho. E já já a gente vai começar a apresentar algumas propostas. Juliana já vai começar também. E se precisar eu vou acrescentando algumas coisas. Fique à vontade. Bom dia, paz. Glória a Deus. Que alegria ter você aqui. E a gente estava com muita expectativa a respeito dessa reunião. Nós temos orado e a gente tem mesmo sonhado que os nossos adolescentes, né, eles vão viver aqui experiências com Deus, eles vão se conectar de uma forma melhor, nós vamos conseguir fazer essas transições de uma forma mais natural, mais fluida, né, e a gente conta com você. Eu quero falar um pouquinho, o Thiago estava falando da experiência dele como adolescente, né, e eu me lembrei do que ele disse a respeito do Rema, né, quando ele falou sobre os adolescentes de 16 anos. Eu não sei se você estava nesse culto, no culto Rema, e ele disse uma frase que foi: não deixe os estudos atrapalhar a vida e o propósito do seu filho. Essa frase é muito forte, porque a gente quer que os nossos filhos estudem, sejam bem-sucedidos profissionalmente, mas eu quero dizer para você, eu estava eu estava vendo um estudo e a respeito dos Estados Unidos. 7 a cada 10 adolescentes que entram na universidade nos Estados Unidos, 7 se desviam. É um número muito forte. E provavelmente os Estados Unidos fez essa pesquisa. Eu não achei uma pesquisa assim tão específica aqui no Brasil, mas não deve estar muito longe disso, gente, porque nós estamos infelizmente com um formato, né, de universidade cada vez mais corrompido. Então nós precisamos consolidar no coração dos nossos filhos o temor do Senhor, a chamada de Deus. Outro estudo que eu estava fazendo, né, a respeito inclusive dos avivalistas, dos grandes homens e mulheres de Deus, e é impactante ver que a maioria teve consciência do seu chamado na adolescência. Então, uma verdade de que muitos se desviam nessa faixa etária, é verdade isso, mas é verdade também que muitos têm consciência do chamado, do propósito divino nessa faixa etária. Então é nisso que nós vamos mirar, para que eles tenham consciência do propósito de Deus na vida deles, para que eles não se desviem, assim como o Thiago falou, né, eles não se preocupem tanto em ser tão populares na escola, na universidade, mas que aqui na igreja eles se sintam em casa, eles tenham os melhores amigos, eles se divirtam, eles não tenham vergonha de ser eles mesmos. E eu estava pensando, né, eu também vivi assim, na minha adolescência. Eu ia tanto para a igreja que eu pedi para o meu pai e para a minha mãe me mudar de colégio e me mudar de turno. Eu estudava de manhã, eu passei a estudar à tarde no ensino médio.
numa escola perto da igreja, porque eu queria sair da escola e ir para a igreja, porque ficava essa coisa, me leva para a igreja, me leva para a igreja, porque tinha ensaio, tinha culto, tinha evangelismo. Sabe, eu quero dizer para você, nossa vida é tão corrida, e às vezes é difícil mesmo essas demandas, mas conversa com pais próximos, se esforça, gente, para trazer, se esforça para deixar na vigília. Às vezes a gente faz uma programação que se estende até um pouco, e a gente vê assim, ai, mas está tarde, tem que buscar tarde. Gente, é melhor buscar tarde na igreja, do que buscar em festa, em barzinho, em um acidente, porque você não sabe onde estava seu filho, com amizade com gente com droga. Gente, tem tanta coisa ruim. Aqui eles vão estar blindados, preservados, amém? Então fala aí para o irmão que está do lado, fala, eu preciso da sua ajuda, para os nossos filhos caminharem juntos, amém? Então vamos lá, sobre o departamento infantil, o que a gente fez, para você entender, né, que foi uma construção, e a gente está pensando e vai vivenciar coisas aqui parecidas, e coisas novas também, porque é uma faixa etária diferente, né? Mas a gente reorganizou a liderança, então hoje a gente tem o casal pastoral mesmo, Ferreira e Vanessa, é tio Ferreira e tia Vanessa, mas é pastor Ferreira e Vanessa, olha lá que vez, né? E foi maravilhoso, a gente estruturou as correntes de comando, então a gente tem líderes de sala, líderes de horário, monitoria, nós temos uma coordenação pedagógica, nós temos uma coordenação administrativa, nós temos treinamentos, nós temos reuniões de capacitação, e nós trouxemos para a igreja a consciência do privilégio, que é um privilégio servir ao Senhor servindo as crianças. Hoje a gente não tem a menor de dificuldade de colaboradores dentro do departamento infantil, e algo extraordinário aconteceu. Homens vieram para o departamento, nós temos muitos pais servindo. Nós temos pais, mães, vovós servindo no departamento infantil. Nós temos muito adolescentes servindo no departamento. E, gente, como eles são força, fervor, alegria. A gente nem funciona tão bem sem eles dentro do departamento. Mas, sabe, esse fenômeno das famílias vindo, entendendo o privilégio de servir ao Senhor, servindo as crianças, foi isso que fez o nosso departamento infantil estar bem estruturado como está. E eu vou falar assim para você, a gente ainda tem coisas para melhorar, mas nós olhamos para o departamento infantil e a gente vê que a gente está num lugar seguro, um lugar estável, que precisa de crescimento, mas hoje a gente já conquistou um lugar de conforto, não é verdade? E eu quero dizer para vocês, nós estamos aqui para dizer para você, também é um privilégio servir ao Senhor servindo os adolescentes. Nós precisamos de mais pais, mães, dentro do departamento, servindo junto, dando suporte à equipe, abrindo a casa, abrindo o coração, se envolvendo de verdade. Sabe, existe hoje um aspecto assim, da masculinidade que precisa ser transmitida, gente. E isso só é transmitido de homem para homem. A gente precisa de homem ajudando aos meninos serem homens. Nós precisamos de mulheres mais maduras, ensinando as meninas serem mais femininas, entendendo o seu propósito como mulher. Então, assim, a família se envolver faz toda a diferença. Então, a gente vai levantar essa bandeira também, É também um privilégio servir ao Senhor, servindo os adolescentes. Não dá para a gente só proteger as crianças e soltar os adolescentes. Eles não têm maturidade para isso. Então, a gente precisa de você se envolvendo. E a gente vai mostrar para você algumas possibilidades de você poder se envolver, A primeira coisa que eu quero falar a respeito de possibilidades de envolvimento é reuniões como essa. Gente, você não pode faltar. E talvez você está vendo o pai de algum colega, de um amigo do seu filho, da sua filha, que não está aqui hoje. Diga para ele como foi maravilhoso essa reunião e já se prepara. Dentro da própria conferência do Submerso, nós teremos a escola de pais funcionando. Nós vamos ter uma reunião da escola de pais dentro da conferência. Nós também vamos trabalhar, a gente está com os cultos, Edivan e Poli, vocês podem ficar de pé, por favor? Edivan e Poli são responsáveis aí pela escola de pais, eles nos ajudam,
Dentro dos cultos da família, eles que organizam as escalas, eles nos ajudam a organizar os temas abordados. E a gente já percebeu também que dentro da escola de paz, os cultos da família, a gente vai mesclar assuntos de crianças e assuntos de adolescentes. Porque até esse momento a gente estava realmente focando em mais assuntos voltados para crianças, certo? Então a gente vai fazer isso em relação à escola de paz. Nós estamos lançando, né, o Clube Teens. E o Clube Teens, ele vai ser um apoio para o adolescente, uma sala específica para o adolescente no dia de culto. É isso que você precisa ter na sua mente. Na quarta-feira é o culto da família. É o culto para a família toda vir para a igreja. E é o culto onde o seu adolescente vai ter uma sala específica. Esse Clube Teens, ele vai funcionar também como apoio para o Rema. Então, ele vai funcionar de segunda, quarta e sexta, certo? Quem quiser inscrever o seu filho para vir segunda, quarta e sexta, pode também. Agora, para inscrever para todos os dias, vai estar vinculado ao Rema. E aí a gente tem uma taxa de matrícula que está R$60, mas está com 10% de desconto. E uma mensalidade de R$50. 70? Desculpa. Eu dei mais desconto. Não, fiz não. Falei o valor do ano passado, né? Desculpa, que foi do Rema Kids do ano passado, me perdoa. São tantas informações, né? Mas, então vamos lá. R$70 a matrícula, com 10% de desconto. E R$60 a mensalidade no Clube Teens para que o seu filho venha segunda, quarta e sexta. Qual é o benefício disso? Bom, a gente vai estudar um livro. A gente selecionou alguns livros doutrinários, mas a maior parte dos livros, eles são para a faixa etária do seu filho. A gente vai falar de namoro, a gente vai falar sobre identidade de gênero, a gente vai falar sobre mente, equilíbrio, domínio dos pensamentos, das emoções. Porque, gente, eu não sei se você sabe disso, mas me corta o coração. Basta fazer um apelo na sala dos adolescentes, e é das duas salas, viu? A respeito de depressão e suicídio, e a frente fica cheia. Você faz um apelo e diz, eu queria que alguém, se você que teve algum pensamento suicida, se você está percebendo esse sentimento no teu coração, vem até a frente, nós vamos orar por você. Gente, a frente fica cheia, às vezes faz fila. Alguma coisa não está certa. Né? Nós precisamos trabalhar mesmo o domínio dos pensamentos, das emoções com eles vencerem pela palavra, esses pensamentos terríveis, que é o diabo. Quem quer levar a vida deles antes do tempo? Você cuida tanto, ama tanto, quem que é esse diabo infeliz querendo roubar o coração dos nossos filhos? A gente vai fechar essa porta, amém? E aí a gente vai trabalhar também alguns livros doutrinários sobre a autoridade do crente, né, sobre fé. Mas a gente está pensando num formato de temas específicos para eles. E não só a gente fica falando, a gente ouvir eles, porque é muito importante. A gente saber o que eles estão pensando, saber o que eles debatem entre eles. A gente criar um formato diferente. E a gente vai estudar esses livros juntos, aí vai ter o intervalo. E aí a gente vai trabalhar conexão, através de jogos, brincadeiras, discussão de temas, porque a gente entende que ficar só olhando para frente não gera isso. E a gente precisa criar isso entre eles, certo? Se o seu filho vir na quarta-feira do culto, ele já vai vivenciar isso. Certo? Agora, se ele for matriculado no Clube Teens, aí ele vai viver isso com mais intensidade, porque vai ser segunda, quarta e sexta, tá bom? E ele vai, na segunda, quarta e sexta, a gente também vai ter um aspecto um pouco interdenominacional, porque é apoio do Rema, e tem alguns alunos do Rema que não são da nossa igreja. Mas a atividade, querido, ela foi criada e pensada em você e no seu filho, tá bom? Quem vai estar liderando esse projeto, cuidando de quem vai estar à frente durante a semana, acompanhando os monitores, tudo isso é Ferreira e Vanessa, e eu vou chamá-los aqui para dar uma saudação.
Aleluia. Diga assim comigo, meu filho é um sucesso. Esse foi de manhã, assim, logo cedo mesmo. Diga assim, meu filho é um sucesso. Queridos, a gente está com muita expectativa, a gente está bem animado para o Clube Teens, então se prepara. Eu digo uma coisa a você, se a gente analisar R$60 é metade de uma parcela de uma academia, né? Então eu quero dizer uma coisa a você, pai, mãe que está aqui, invista no teu filho, né? Então a gente está com muitas expectativas e como Juliana falou, a gente tem uma proposta tremenda sobre essa questão do Clube Teens. Então vai ter um momento também dele estudar, mas a gente quer trazer também temas como a questão de tratar bem, honrar pai e mãe, a questão de profissões também, né? Então vai ter muita coisa legal, vai ter momentos de jogos, mas assim, um clube diferenciado. Oi, gente, bom dia, graça e paz. Então, nós estamos animadíssimos, né? Assim como eles, a gente já está montando todo um planejamento, a gente já tem uma equipe, uma liderança que vai estar nos auxiliando. Até você vai querer participar do Clube Teens, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Mas é isso, investe mesmo na vida do teu filho. Eu sei que vai ser um tempo glorioso, né? Como o pastor Tiago tem falado. Esse vai ser um ano, querido, que vai haver uma revolução positiva sobre os nossos adolescentes. Você crê nisso? Amém? Então é isso, né? A gente está esperando mesmo, com muita expectativa, com muito carinho, e a gente sabe que vai ser um tempo extraordinário. Amém? Glória a Deus. E a gente está com uma equipe maravilhosa, né? Ferreira e Vanessa, eles vão puxar aí o trabalho da semana. Na quarta-feira, Glei e Thay, eles vão estar com a equipe dos valentes também mais envolvida, com uma intensidade diferenciada. O clube, ele é para quem tem de 12 a 15 anos. Por quê? Gente, a gente precisa colocar os adolescentes de 16 anos dentro do Rema. Nós precisamos fazer isso. E nós precisamos fazer isso de uma forma assim, em força-tarefa, sabe? Talvez você tenha mais condição, ajuda o outro que não tem tanta condição. Talvez você é aquele que está precisando de ajuda hoje, mas esse momento também vai passar. E a hora que aliviar, você ajuda o outro, sabe? Mas a gente precisa colocar os nossos adolescentes dentro do Rema. E eu digo mais uma vez, não é só porque a gente quer aluno, mas o mundo e a universidade é um ambiente hostil. E a gente precisa preparar eles para lá, sabe? É como ovelhas que a gente está entregando no meio de lobos mesmo. E a gente precisa que as nossas ovelhas estejam astutas como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Não pode perder a pureza, mas tem que estar atento e sabendo o propósito divino, saber como combater as coisas do diabo, tudo isso. E o Verbo Educar. O Verbo Educar a gente lançou com um cursinho e ele veio logo pós-pandemia e fez um boom, porque ele foi um sucesso para dar aquele reforço que os adolescentes não tiveram dentro da pandemia, né? Hoje, esses 2 últimos anos, a gente percebeu uma queda no número de alunos inscritos. E eu estou observando, né? Eu entendo que o cursinho, gente, a gente tem professores aqui que são muito conceituados na sociedade mesmo, nas escolas. E é uma grande oportunidade. Mas eu também tenho percebido que as próprias escolas, elas retomaram o ritmo, não é? De cursinho, de aulas à tarde, de reforço. Então eu vou falar até para vocês o seguinte, o Verbo Educar, a gente está pensando também em trazer outras ferramentas para alcançar, às vezes, coisas que não são trabalhadas tão bem na escola e às vezes até em casa, como educação financeira, sabe? Como questão de como economizar, investimento, essa ideia de trabalhar, sabe? Mas não só para ganhar dinheiro, mas eles trabalharem e saber como usar o dinheiro, né? Então a gente está pensando, orando sobre coisas que a gente pode trazer para o Verbo Educar, que são resposta, porque a gente percebeu que só as matérias da escola hoje não é a necessidade de vocês, porque diminuiu bastante os inscritos. Eu estou percebendo certo? Sim ou não? Né? Então a gente está reorganizando, a gente está orando a respeito, já conversei com algumas pessoas e a gente pretende relançar o Verbo Educar esse ano com algumas ferramentas diferentes para alcançar os nossos filhos, os nossos adolescentes, em matérias, em conteúdo que eles não são abordados normalmente, mas que é muito necessário. Tá bom?
Então, essa foi a minha parte. Se precisar, eu volto. Ó. Mas eu queria chamar Samir e Dadá. Bom dia, gente. A paz, tudo bem? Aquele cafezinho que estava lá no fundo, te ajudou a ficar mais esperto para a reunião? Olha aí que coisa boa. A gente pensa em tudo porque a gente também é pai. E sabe, queridos, eu quero falar um pouco com você. A gente vai dar continuidade depois com as nossas lideranças, e o Samir também vai abrir aqui, sobre as programações que a gente já tem e outras que têm sido criadas para alcançar o seu filho, não só na semana, mas também nos fins de semana. Eu quero no sábado, vai ter. Eu quero no domingo, vai ter também. Então, a gente tem criado como igreja oportunidades para atender você, pai. Porque a gente tem percebido mesmo que é desafiador. Gente, eles entram na adolescência, muda tudo. É ou não é verdade? E por vezes a gente olha e fala, eu não estou reconhecendo mais esse meu filho. E outras vezes a gente fala, como assim? Eu não sou mais a principal influência na vida dele nesse momento. E sabe, minha mãe fala, eu tive 3 e com cada uma foi de um jeito. É ou não é, gente? Então eu lembro um pouco sobre como eu era adolescente, mas eu lembro também sobre os meus pais. E eu quero conversar com você, falando um pouco, pai, como é que você pode se envolver e acompanhar o seu filho aqui na igreja. Algumas vezes eu fico tão feliz com a oportunidade de ter o Bruno. A gente tem o Bruno, de 9 anos, que já diz que é um pré-adolescente. Socorro, não é? Mas sabe, a gente fica muito atento com o que o nosso filho fala. Desde que ele começou a sinalizar, mãe, mas eu sou um pré-adolescente. Eu falei, opa, uma chave está virando. E por mais que eu trabalhe para manter ele num contexto infantil, eu não vou conseguir conter o crescimento dele. As influências que ele tem recebido, até dos amigos que são mais velhos. É ou não é verdade? Então, a gente já começou a se comportar e se preparar para a adolescência do nosso pré-adolescente. E eu me lembro, o pastor falou algo aqui sobre o pai ter preguiça. Sabe, gente, pai e mãe pagam preço. Do dia que esses meninos nascem, até o dia que eles casam ou depois, é ou não é verdade? Paga preço. E a gente só vai entender o dia que você tem seu filho e vai lembrar sua mãe falando, o dia que você tiver o seu, você vai lembrar. É assim, não é? E eu me lembro que meus pais, eles foram bons pagadores de preço. E sabe, quando a gente fala sobre a universidade, sobre o mundo, e a gente precisa estar entendendo onde é que os nossos filhos estão pisando. Eles não pisam só na igreja. E eu me lembro que meu pai e minha mãe, eles se tornaram da galera. Porque nós estávamos crescendo e eles não queriam que eu fosse para outros lugares. Então, o que eles faziam? Eles abriam a porta de casa. Então, era comum acabar, a gente se congregava aos sábados, era comum, nos sábados à noite, a minha casa estar lotada de adolescentes e de jovens. E isso aconteceu até depois de eu casar, porque era tão comum para o pessoal e tão confortável estar na minha casa, que quando acabava, não tinha um rolê para comer em algum lugar na pizzaria ou no restaurante, eles sabiam que podia ir na minha casa, a gente passar e pegar pão, tinha um lugar para sentar, cantar música, brincar, assistir televisão. Então, os meus pais, eles sempre abriram a casa para que a gente trouxesse os de fora. E isso se ampliou quando eu fui para a faculdade, alô? A gente fazia trabalho em grupo e muitas vezes, e muitos finais de semana, a minha casa estava lotada porque meus pais preferiam trazer as pessoas do mundo para dentro de casa a deixar eu ir para a casa deles. Então, isso foi uma influência muito forte. Quantos anos já se passaram e até hoje, meus amigos de faculdade, eles falam de referencial de pai falando do meu pai. Eles procuram sobre casamento porque viram a gente se casar no meu último ano de faculdade. Sabe, querido, nós como pais, a gente precisa pagar o preço e falar, vem aqui e vê dentro da minha casa como é para fazer. Nós somos a influência. E sabe, pai, isso vai acontecer à medida que nós entendermos que nós somos parceiros indispensáveis da igreja. Quando eu vejo publicação do departamento infantil, às vezes eu agradeço e falo, muito obrigada por vocês caminharem de mãos dadas comigo.
Porque quem ensina no caminho somos nós. Mas a igreja, ela dá a mão. O departamento, ele dá a mão e fala, eu estou indo junto com você. Nesse caminho, eu estou abrindo possibilidades para você e para o seu filho. Então, quando eu olho, eu falo, muito obrigada. Então, eu quero falar para você, pai e mãe, olha, você é um parceiro indispensável nesse período em que o adolescente, ele não está só num crescimento natural, mas ele está numa fase de desenvolvimento onde ele vai firmar a identidade dele pessoal e a identidade dele em Cristo. E ele não pode fazer isso sozinho, como foi falado aqui. Enquanto ele está no departamento infantil, eu estou junto. Chega na adolescência, eu falo, ai, que alívio, solta. Não, gente, é agora que a gente fala, vem aqui, vou te dar o braço, se não quer dar a mão que está com vergonha, vai na frente que eu estou indo atrás, meu filho. E às vezes o ir atrás é criando estratégias só para estar perto. Porque vai chegar essa fase que, pô, mãe, que vergonha. Estaciona ali, não desce comigo não. Não é verdade, gente. Eles começam falando, não me beija mais na frente dos meus amigos, mas depois mãe, não vai nesse rolê comigo. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso me cercar de outras influências, que são as novas influências que para eles são principais para essa época. E eu quero te dizer uma coisa, esses casais de líderes, eles são maravilhosos. Influências positivas, cheios de Deus para a vida do seu filho. Faça parceria com esses líderes. Conheça eles, faça a sua família conhecida. Sabe, querido, às vezes a gente está buscando em outras fontes, quando a igreja tem uma resposta bem perto de você. E eu vou te falar uma coisa, eles são maravilhosos. Você acredita que eles passam o dia, tem dia que eu falo, pelo amor de Deus, esse grupo da supervisão não para. É o tempo inteiro, a gente criou, a gente vai fazer, prepara. A conferência está daqui a 2 meses, já tem isso, fechou o roteiro, o preletor, a programação. Eu falo, calma, eu tenho nenê. Não é? Mas eu estou te contando isso para você entender, gente, eles estão trabalhando por mim e por você. E eu me incluo porque daqui 2, 3 anos o meu está aqui. E eu olho e eu falo, glória a Deus que tem alguém trabalhando comigo. Glória a Deus que a igreja está dando esses passos comigo. Então seja um parceiro da liderança, sabe? Busque mesmo conhecer. Se você não tinha proximidade, se apresenta hoje. Fala, oi, eu sou a Daiane, mãe do Bruno, não é? E se faça conhecido, para que você tenha esse auxílio dessa influência direta e positiva que seu filho vai ter. Amém? Então, outra forma de você fazer esse acompanhamento, gente, é conversando com o seu filho. Eu sei que é óbvio, mas às vezes o óbvio não existe, principalmente nessa fase, que eles começam a não querer falar. É ou não é? Às vezes não quer te contar nada, não quer falar, mas a gente precisa criar caminhos para se conectar e a gente precisa conversar com o nosso filho. E eu vou te dar algumas dicas, como você fica sabendo a respeito do desenvolvimento espiritual do seu filho. Se ele não abre a boca e fala, vem no líder. E aí? O que meu filho está fazendo? Ele serve em quê? Como que eu posso conectar? Olha, ele está tímido em relação a isso, mas eu percebo em casa que ele gosta dessas coisas. Eu percebo que ele tem essas habilidades, ele tem esse talento. E você consegue direcionar o caminho do seu filho para que ele se envolva aqui nos adolescentes da igreja. Uma outra forma da gente conversar com o nosso filho é observando o que ele está acompanhando. Então, as nossas lideranças têm rede social aqui da igreja. Então, a gente tem o perfil no Instagram do Valentes, a gente tem o perfil no Instagram do Submersos, e eles sempre postam, depois do culto, o que foi pregado, o que eles vivenciaram em sala. Então, você vai conseguir ver por fotos. Às vezes, eu fico olhando, por exemplo, o Bruno no departamento infantil, tia Elida filmou, ele está conversando na hora que é da administração. Eu falo, estava conversando no culto hoje. Mãe, só um pouquinho. Eu falei, eu vi. Porque, gente, eu estou ali, eu estou acompanhando. O que eu posso hoje é acompanhar o perfil, é olhar as fotos. Pela foto eu vejo, ele está bem, está chorando bem muito, glória a Deus, recebeu tudo hoje.
Entende? Então, são formas de você acompanhar, estar conectado e bem informado de como ele está aqui nessa sala. Puxa assunto, fala o que você viu, fala sobre o que foi ministrado, comenta um pouquinho sobre aquilo. E você também pode ser, né, observando, poxa, não estou vendo ele tão envolvido em alguma área. Promova o crescimento do seu filho, fica pilhando ele mesmo. E eu vou falar uma coisa para você, pai e mãe, a gente precisa insistir com os nossos filhos. A gente precisa ensiná-los a perseverar nessa geração. Não é verdade? Eu não sei, é só na sua casa que quer é só na minha casa que quer desistir rápido? Então, eu me lembro de algumas coisas assim de experiência com o Bruno, colocamos na natação. 6 meses ele não queria mais ficar. E aí a gente começou a conversar, você vai ficar, porque você vai aprender a nadar, você vai desenvolver uma habilidade. E aí só faltava chorar, se arrastava no carro. Gente, fez 2 anos, saiu nadando direitinho, não quer saber de piscina rasa e hoje a gente fala com ele, valeu a pena ou não valeu a pena? Outra experiência, cantarolando. Não, tenho vergonha. Mãe, para que eu preciso cantar na frente de todo mundo? Ele sempre falava isso. E a gente foi conversando, olha, você precisa se envolver com a igreja. Eu e seu pai, a gente começou com o departamento de música. Então, você vai começar cantando, mas aos 10 anos, você vai treinar instrumento. Isso é importante para desenvolver as suas habilidades. Você vai poder escolher o seu instrumento. E a gente vai dando a direção. E mesmo que ele fale que não, a gente insiste e tem ensinado ele a permanecer. Somos nós, pai, que estamos com a mão da autoridade. Ele vai falar, eu não quero. Aí você fala, a gente vai. A gente não pode perder a mão do nosso filho. Sabe por quê, gente? Funcionou. Eu também fui dessa geração que vivia dentro da igreja. Então, eu tanto tive a experiência dos meus pais trazerem a igreja para dentro de casa, mas não tinha negociação ir para a igreja. Era regra. E isso fez a gente amar a igreja. Às vezes ia emburrado, às vezes estava chateado com algo, mas sabe, é nesse ambiente que você recebe a influência que precisa receber. Então tem coisas, querido, que com filho a gente não negocia, nem criança nem adolescente, porque é nesse lugar que ele vai receber a influência correta. E talvez naquelas áreas que você está tendo um pouco mais de dificuldade, comece a experimentar, deixar ele debaixo da unção. Coisas começam a ser aparadas e corrigidas e vai ficar mais leve, eu te garanto. Você vai colocar um pouco mais de força para promover esse envolvimento. Mãe, não quero. Ser diaconato, meu filho, não vai te arrancar um braço. Você vai se envolver no diaconato da sua sala. Aprenda a abraçar pessoas, não sei tocar. Tudo bem, senta, você consegue apertar o botão para ligar ou desligar o microfone. E dali, querido, ele pode chegar em casa um dia e falar, me coloca num tecnólogo de som e mídia. Eu me interesso por fazer música, mãe. Entende, gente? Então, nós somos esses promotores para o nosso filho servir na igreja. E nós somos também, queridos, aqueles que vão ser... como que eu falo? Estratégicos. Eu sei que não é moleza, e vocês vão ver que tem programação demais, está recheado, a gente vai começar a falar disso em seguida. E sabe o que a gente pode fazer nessa época? Parceria, pai com pai. Então, se aproxima. Quem é o círculo de amizade do seu filho? Começa a ficar atento agora. Começa a fazer amizade com esses pais. E aí você vai ver o alívio. Eu levo e você busca, combinado? Essa semana é minha, eu sou o que leva e busca. Esse programa é meu, eu levo e você busca. Entende, gente? E nessa troca, eu vou te falar uma coisa, não vai ser só carona, mas você vai trocar experiência. Você vai conseguir dividir os desafios e falar, isso aqui funcionou comigo. Testa lá na sua casa. Então, eu quero te incentivar, pai. Faça agora relacionamentos e amizades que tem a ver com o seu contexto nesse momento. Você tem um filho adolescente. Converse com pessoas desse contexto. Divida os desafios e divida as caronas também, amém? E uma outra forma que a Ju já abriu falando, e a gente quer reforçar, sirva num departamento de adolescentes. Isso não é um apelo que a gente está fazendo só para você, mas isso é algo que a gente trouxe conscientização para a própria liderança, não é? Então, por exemplo, eu falei, sabe o que a gente precisa aqui no Valentes? De pai e mãe.
A gente precisa de pai e mãe que estava acompanhando ele no DI e agora está vindo com ele adolescente. Pai, a gente precisa de você com a gente dentro da sala. Você tem uma experiência, você tem uma vivência dentro de casa que o líder não tem. E sabe de uma coisa? Isso que você tem é muito precioso e vai somar demais com as nossas lideranças. E eu vou falar, pode ser que no começo o filho fique um pouco desconfortável, mas meu pai está comigo, mas depois eles vão começar a reconhecer e a receber de você, porque eles vão perceber como o seu raio de influência é maior. Você alcançando o amigo dele, opa, peraí, me incomodava, mas meu amigo gosta do meu pai. Meu pai é legal. Esses dias um amigo do Bruno foi em casa e falou, o seu pai é muito legal. Sabe por quê? Só porque o pai estava junto. Ei, a gente está te convidando, vem ser esse pai legal aqui na igreja. Os nossos departamentos estão, as nossas salas estão de portas abertas. E pai, a gente como departamento de adolescentes quer andar de mãos dadas com você. Amém? Aleluia. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Gente, ela é assim mesmo, viu? Acelerada desse jeito, mas é uma bênção na minha vida. Oh, glória a Deus. Assim como o pastor Tiago, a Juliana e a Dada disseram, eu também me envolvi bem cedo na igreja, gente, com 13 anos. E não parei, estou até hoje. Não faz muito tempo, mas faz. Faz sim, gente. Faz muito tempo, mas é bom, gente. A nossa igreja, como a Dada disse, o culto era no sábado e com 13 anos eu comecei a tocar. E o culto começava às 9 da manhã, acabava meio-dia. Meio-dia a gente almoçava na igreja, ensaiava à tarde para o culto da noite. Então o nosso sábado era servindo ao Senhor. E vou falar algo, seu filho servindo na igreja e amando ao Senhor, ele nunca vai te dar trabalho. Ele vai te dar alívio. Amém, meus irmãos? Eu queria trazer aqui um complemento para a pesquisa da Ju dos Estados Unidos. Ju, eu acho que no Brasil tá pior, viu? Eu e a Clícia, que é a coordenadora de RH, no final do ano a gente entrevistou um candidato para uma vaga na editora e ele disse que de 15 crentes que entraram na faculdade com ele, ele é o único até hoje. 14 se desviaram, não foi, Clícia? Aquilo chamou muito a nossa atenção. Então, meu irmão, deixa a preguiça de lado e traga seu filho para a igreja. Amém? Amém? Vai ser muito proveitoso para você. Mas você pode pensar, mas o bichinho está ali no quarto jogando videogame e eu estou aqui no meu cantinho, também não vai atrapalhar nada, não está fazendo mal nenhum. Tá sim, está fazendo mal para ele. Eu gosto de videogame, meu filho joga e se eu deixar ele, gente, ele fica 24 horas por dia. Só que lá na frente eu vou pagar o pato. Então tenho tempo para tudo. E a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Então vem para o culto de manhã, almoça, joga um pouquinho e vem para o culto à noite. Eu também gosto, ele gosta, então tem que ter tudo equilíbrio. Amém, meus irmãos? Então deixa a preguiça de lado, como o Tadeu fazia. Liga o carro, trazia o Borba, o Perilo, o Tiago, e hoje eles estão aqui, são bênçãos para a nossa igreja. Amém, meus irmãos? Eu queria começar falando um pouco das programações, e na escola dominical a gente vai ter uma programação conjunta das duas salas. Um domingo, os submersos, que é o 15 a 18, serão os responsáveis pela programação, e no outro domingo, o 12 a 14. Mas o seu adolescente, ele pode vir todo domingo, é só a organização e quem será o responsável. E esses domingos de manhã, gente, vai ser legal, vai ter podcast, vai ter bate-papo, vai ter entrevista, vai ter um dia de filme, um dia sobre um tema. Mas Samir, mas o meu adolescente tem 12, ele vai ouvir o mesmo assunto do que o de 18? Depende, gente, tem assunto que eles vão ouvir sim juntos, outros não. Outros serão mais específicos tanto para os submersos como para os valentes, porque às vezes o de 18 já está pensando já no Enem, na faculdade, ele já está no segundo ano do Rema. Amém? Aí ele já vai entrar na faculdade cheio da palavra, cheio do Espírito e vai ser uma influência lá dentro. Então esse domingo de manhã, todo domingo vai ser uma programação diferente. Como a própria Ju falou também sobre profissões, sobre um teste vocacional, sobre o que fazer, o que não fazer. E também, gente, uma coisa, nosso apóstolo Guto fala uma frase que eu acho maravilhosa. Servir na igreja é uma faculdade do chamado. Servindo na igreja, o seu filho vai descobrir o chamado dele. E ali coisas já serão adiantadas, habilidades, tudo, para ele seguir a carreira dele. Estão comigo, meus irmãos? Então, o domingo de manhã vai ser uma bênção. Então, eu sou obrigado a trazer todo domingo? Não, mas se você tem oportunidade, envolva. Vai ser um momento de ter comunhão
como eu disse, cada domingo algo. Vai ter domingo de jogos que eles só vão brincar, vão se conhecer mais, mas todo domingo ele vai ter algo para fazer. E o nosso primeiro grande evento, que a Juliana começou a falar, que é no primeiro semestre, é a conferência de adolescentes, que é as duas salas juntas. E essa conferência já vem acontecendo há tantos anos, desde o pastor Marcos começou, né, Marcão? O pastor Marcos começou e não para de crescer, gente. Pensa numa conferência maravilhosa. Olha que igreja, gente. Que igreja que tem uma conferência dessa? Você faz parte de uma grande igreja. Uma igreja que não está parada, está trabalhando o tempo inteiro para o nosso crescimento. E ela tem um caráter evangelístico, porque você vai comprar um ingresso ou a entrada do seu filho e vai ganhar outra. E aí seu filho vai trazer alguém da escola dele, ou algum parente, um primo, ou você pode trazer alguém da sua rua que você conhece que está precisando. E sempre que tem um apelo para novo nascimento, gente, é lotado de gente lá na frente, por esse caráter evangelístico. Mas Samir, tenho 3 filhos, posso fazer isso com um filho e no outro eu trago o visitante? Claro que pode, sem nenhum problema. Mas se você tem a oportunidade de trazer um não crente, isso é muito bom. A gente já chegou a colocar mais de 1000 adolescentes aqui, gente. E a gente crê que essa vai ser maior ainda. Amém, meus irmãos? E a abertura, como a Ju disse, é uma parceria com a Escola de Pais. Então, no primeiro dia vai ser específico, tanto para o pai como para o filho. Então, você, pai e filho, vai assistir junto a primeira ministração, que ambos serão abençoados, tanto o pai como o filho. Amém? Oh, glória a Deus. E no segundo semestre, o nosso maior evento é o acampamento. Aí é separado as salas, por causa das palavras específicas. Nós tivemos no ano passado, gente, foi bênção, foi maravilhoso. Então se esforça para no segundo semestre, seu filho participar do acampamento. Tanto o pastor Tiago, a Juliana, nós também estivemos. Então seu filho vai ter ali momento de comunhão, momento de culto, vigília. E você vai ver que nesses 3 dias ele vai voltar muito melhor. Amém, meus irmãos? Também estamos elaborando um discipulado específico para os adolescentes. Nós vamos começar em breve, nós vamos estar passando mais informações para vocês. Então vai ser um discipulado específico e quando ele acabar o discipulado, ele vai para o batismo nas águas. Então bem específico para ele. E também eu queria pedir agora, quem é do 12 a 14, levanta a mão. Pai do 12 a 14, levanta a mão. O pessoal vai entregar uma fichinha para você e ali vai ter o QR Code, só 12 a 14, tá? Meu filho tem 12 a 14, continua com a mão levantada, não baixa não. Vai ser entregue um QR Code para você, que ali você vai clicar e vai entrar no grupo do WhatsApp do departamento, aonde as informações serão atualizadas, de eventos, de programações, e você não vai ficar sem informação. Você não vai chegar um dia, não sei o que está acontecendo. Lá vai estar sendo tudo informado para você. O casal levanta a mão, que como é um QR Code, aí fica com só, por favor. A gente vai entregar um QR Code, mas seria importante, pai e mãe, que os dois entrassem no grupo, até para vocês ajudarem um ao outro a acompanhar todas as informações, porque existem períodos que a gente não consegue acompanhar tudo. É muito grupo, não é, gente? Mas fala comigo, é mais um, glória a Deus. Não é? Com esse ânimo todo, né, Feli? Vai ser bom, vai ser muito bom. Deu para todo mundo? Não deu para todo mundo, mas qualquer coisa pede para o pai nos procurar no final que a gente coloca no... Pronto, vamos fazer o seguinte, quantos ficaram sem receber? A gente vai abrir a oportunidade daqui a pouco, quem já tiver acessado aqui o QR Code, a gente vai passar para você que ainda não entrou, combinado? Só um minutinho. E agora, enquanto isso, quem é pai de 15 a 18, outro QR Code vai ser entregue para você, que é do Submersos, que lá também você vai entrar no grupo, vai ter o calendário, as informações, o link do culto, para você saber de tudo que está acontecendo no departamento. É muito bom também, gente, você seguir as redes sociais, porque todo domingo acaba o culto, ali tem informações do que aconteceu, do que foi ensinado, do que foi ministrado para o seu filho. Valentes, quem ainda não recebeu, por favor, de 12 a 14.
15 a 18, quem não recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão, por favor. Quem ainda não recebeu? Aleluia, glória a Deus. Vou chamar aqui o Gladys Otai. Está aí na primeiro? Vem aqui, tá, por favor. Então, gente, se conecta nesse grupo, você vai se manter informado tudo que está acontecendo no departamento para não perder nenhuma programação. E esse ano promete, hein? Vocês estão dispostos a servir seus filhos? Amém. Deixa a preguiça de lado, hein? Eles vão crescer muito. Thay? Bom dia, pessoal. Então, para não quebrar a tradição aqui, né? Todo mundo chegou, falou do seu tempo de adolescente. E enquanto eles estavam falando, eu comecei a me lembrar da minha época de adolescente. A minha, de verdade, não faz muito tempo, ao contrário dos outros que falaram aqui. Mas eu fiquei me lembrando que o meu contexto foi totalmente diferente de todos os que falaram aqui. Meus pais, minha mãe, na verdade, que eu fui criada por minha mãe, ela não era cristã e não tinha esse desejo, esse envolvimento, essa consciência, vamos dizer assim, de facilitar aquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu lembro que muitas vezes eu precisava brigar com ela para poder vir para a igreja. E eu, graças a Deus, eu cheguei aqui aos 16 anos, vamos dizer assim, foi 16, 17. E graças a Deus, o Senhor mesmo levantou um casal de liderança para acreditar na minha vida, que foi o Marcos e a Kelly. Eu lembro que eu recebi muito deles, e essa influência que eu não tinha em casa, graças a Deus, o Senhor levantou a figura deles para me enriquecer. E o que eu quero dizer com isso, sabe? Seja um facilitador na vida do seu adolescente. Eu não tive essa oportunidade. Falando de uma pessoa que não teve essa oportunidade, eu precisei me esforçar muito. Às vezes eu ficava bastante chateada, porque eu estava brigando com minha mãe para ir para a igreja. Quando era para a festa, ela não se queixava. Então, assim, seja um facilitador do crescimento do seu filho. Esse lugar é um lugar de crescimento. Eu sei que eu estou aqui hoje por conta daquilo que aconteceu comigo naquela época. Eles acreditaram em mim, eles investiram em mim, me influenciaram a servir. E graças a Deus, aquilo que era para ser um dano, aquilo que era para ser... Eu poderia não estar aqui, poderia estar em qualquer outro lugar. Mas graças a Deus, pela boa mão dele, por boas influências, que eu estou aqui. Então, eu queria mesmo te motivar nesse início a ser um influenciador positivo do seu filho, um facilitador, e não tornar impedimentos para que ele cresça, amém? A gente vai falar aqui só rapidinho a respeito de algumas coisas que a gente pensou a respeito dos valentes, e em específico, né, para a sala de 12 a 14, agora falando para os pais dos valentes. Nós, esse ano, nós pensamos mesmo em algumas atuações que vão enriquecê-los especificamente, no quesito de, a gente está pensando nos cultos de domingo em fazer algumas séries, alguns temas diferentes, que nós temos percebido que para eles é uma necessidade hoje. Como a Ju falou, a respeito de relacionamento, a respeito de conexão, a nossa primeira série, ela vai encerrar hoje com o Gladys ministrando, e ele vai ministrar sobre conexões. Nossa próxima série vai ser sobre relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, eu não falo só sobre namoro, não, porque eu sei que você pode dizer, mas meu filho tem 12 a 14, por que você está ensinando isso na sala? Ei, a gente vai ensinar ele a se relacionar com você, com os amigos e tudo mais, entendeu? É todo um contexto. E, fora essas questões dos cultos em si, como a Ju falou, a gente vai ter o Clube Teens na quarta-feira. Especificamente, a gente vai ter uma atuação mais direta dos valentes. Então, o seu filho, ele também vai poder estar sendo inserido para servir nesse dia. Às vezes, no domingo, você não consegue trazer ele mais cedo para servir, mas na quarta-feira você tem disponibilidade. Então, conversa com ele e combina para trazer ele na quarta-feira para servir. Amém? E uma coisa importante. Eu sei que muitos de vocês, Gleriston vai citar mais sobre isso, eu sei que muitos de vocês, sempre quando um pai vem falar com a gente, a primeira coisa que o pai diz é, Thay, meu filho é muito tímido. Não é verdade? A maioria de vocês concordam, porque essa é uma faixa etária em que eles têm muita timidez. E eu sei que muitos de vocês sempre nos perguntam a respeito de como envolvê-lo no serviço. E pensando nisso também,
a gente vai ter a conferência, né, de adolescentes. E a gente sempre faz uma série de treinamentos dos departamentos que existem aqui na sala para servir, para a gente fortalecer o nosso serviço também para a conferência. E o que eu quero dizer com isso? Já se antecipa e conversa com o seu filho a respeito de qual departamento ele gostaria de entrar. Motiva ele a servir, porque nós vamos ter diversos treinamentos agora nesse período dos próximos meses que ele pode entrar. Às vezes ele pode dizer, mas eu não sei fazer nada. Eu fiz com eles o seguinte, no último culto, eu disse assim, levanta aí. Aí todo mundo levantou e eles assim olhando para mim. Eu disse, agora segura aqui uma placa imaginária. Aí ele segurando, todo mundo assim olhando para mim, o que é que ela vai falar? Eu disse, pronto, ó, você já é uma pessoa qualificada para ficar na recepção. Eu disse, todo mundo diga aí, seja bem-vindo. Aí ele, sejam bem-vindos. Eu disse, está vendo? Ó, você está dizendo aí que você não sabe fazer nada, mas você está qualificado porque é simples. Então, assim, você como pai, desmistifique mesmo na cabeça do seu filho essa dificuldade de servir. A gente entende as limitações dele e a gente está aqui, assim como você, para acreditar no seu filho. Nós temos talentos e tesouros preciosos lá nos Valentes. Você sabe aquilo que você tem em casa. Então, que possamos juntos, né, dar as nossas mãos e acreditar nesses adolescentes, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer através deles. Você crê assim? Amém. Uma coisa também que nós vamos ter, a respeito de outras programações, a gente vai fazer algumas programações nos sábados diferentes. Um vôlei, um GC, enfim, nós vamos ter propostas diferentes, né? Karaokê, propostas mais adolescentes para eles. E eu queria mesmo te motivar a estar investindo no seu filho também, trazendo ele para essas atuações. A gente sabe que, como a Ju falou, a Dada falou, existe um preço a se pagar. Mas, sabe, a gente está aqui junto com você para pagar esse preço também. Não é a coisa mais confortável do mundo. A gente tem a nossa vida, as coisas para fazer, mas a gente está aqui porque a gente acredita nessa visão, a gente acredita na vida dos filhos de vocês. E a gente precisa que vocês acreditem também e motivem eles a estar nesse ambiente. Então, traz eles no sábado, o grupo dos pais para os valentes. Uma observação importante para finalizar. Nós estamos nesse grupo mensalmente enviando um calendário de atuações. Todo início de mês a gente manda todas as atuações que nós vamos ter no mês para você, como pai de adolescente, se programar e pensar, tal dia vai ter tal coisa. Essa atuação não dá para eu levar ele, mas na próxima vai dar para levar porque tal dia vai ter isso. Então, assim, conversa com ele, combina certinho, a comunicação entre vocês é muito importante. E com a gente também, nós estamos como ADM do grupo, então você pode adicionar o nosso contato e falar conosco, que nós estamos aqui para te ouvir e crescer juntos, amém? Queria chamar Gleiriston. Boa noite, povo de Deus. Graças e paz, tudo bem? Tá vendo? Já estão acostumados a falar isso, mas amém. Então, eu sei que vocês estão sendo muito bem recepcionados, né, muito bem informados sobre essa situação dos seus filhos, né, o envolvimento no departamento, mas eu queria entrar mesmo em algo mais específico para o filho dos valentes, tá bom? Dos adolescentes de 12 a 14 anos. 12 a 14 anos. Nessa faixa etária nós temos, né, especificamente 12 a 14 anos, mas não significa dizer que o departamento ele só conta com essas idades. A gente tem também pessoas um pouco mais novas e também pessoas um pouco mais velhas, mas independente essa é uma faixa etária extremamente importante da ajuda dos pais. Essa é uma faixa etária que depende dos seus pais. Então, quando o pai ele chega mais cedo, o adolescente ele chega mais cedo. Quando o pai ele chega mais tarde, o adolescente ele chega mais tarde. Entende? Você é o maior investidor do seu filho. Então é necessário mesmo pagar um preço para isso. É necessário, né, que você se envolver e chegar mais cedo, e pagar um preço, trazer o seu filho, envolver o seu filho no departamento. Nós, como Tânia falou, né, nós temos vários talentos aqui, mas nós não conseguimos identificar se ele não nos falar. Então você, pai, pode nos procurar. Nós estamos nos colocando à disposição aqui para você nos procurar e informar aquilo que você quer que o seu filho faça, aquilo que você quer que o seu filho exerça. Nós temos um exemplo aqui do Emanuel. Né? O Emanuel, esses dias, ele pode ficar de pé, Emanuel, bem ligeirinho? O Emanuel, esses dias, ele nos procurou para falar a respeito do seu filho, o Eduardo. E ele disse, meu filho, ele toca guitarra. E nós aqui, como departamento, nós funcionamos da mesma forma que a igreja funciona. Nós temos um departamento de louvor, nós temos um departamento de comunicação, nós temos um departamento de introdutores, que seria o diaconato. Nós temos todos os departamentos que funcionam, nós funcionamos também. E detalhe, extremamente, só é operado por adolescentes. Eu acho muito interessante, né, como isso funciona, porque poucas igrejas no Brasil, e talvez até no mundo,
tem cultos proporcionados somente por adolescentes, onde os adolescentes eles são responsáveis. Então o Eduardo ele nos procurou e ele disse, o Eduardo ele sabe tocar guitarra. Eita, que glória, vamos fazer um teste com ele, vamos introduzir ele no departamento. A gente fez um teste e a gente viu que ele tinha potencial, muito potencial. E a gente fez, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai começar a introduzir ele nos cultos, né, nos ensaios. A gente vai mandar o repertório para ele vai ficar tocando nos ensaios para que ele aprenda a tocar em grupo. E depois a gente vai introduzir eles no culto mesmo, né? Então, mas foi necessário ele nos informar isso. Como Tainá ou Tassi Icro, né, a gente vai identificar que o seu filho tem um potencial, tem um talento, ele toca algum instrumento, se ele também não nos fala. Entende? Então eu sei que essa é uma faixa etária que também o adolescente ele é muito, ou às vezes, né, ele pode parecer um pouco introvertido, às vezes tímido, e ele não tem coragem ou não tem tanta desenvoltura em chegar e falar, eu quero servir. Mas eu quero incentivar você, pai, a nos procurar, para estar falando isso, para estar querendo introduzir ele no departamento. E nós estamos aqui à disposição de auxiliá-los nisso, de abraçar o seu filho mesmo e desenvolver o seu filho. Mas é necessário que você envolva o seu filho também, né? A gente está aqui para ajudar, nós estamos aqui disponíveis para responder algumas perguntas, algumas situações que vocês tenham com relação aos seus filhos. Amém? Amém. E agora, para finalizar, né? Só um minuto. Todos os cultos também, nós temos programações, certo? Nessas programações, nós disponibilizamos avisos também. E nós queríamos incentivar vocês a perguntarem aos seus filhos o que está sendo avisado na sala. Né? A gente tem trabalhado para melhorar essa comunicação com os pais, para trabalhar que essa informação ela chegue de uma melhor forma para os pais. Mas se a informação ainda não está chegando completa ou correta, né, da forma que vocês desejavam, vocês têm livre acesso a nos procurar e nos perguntar aquilo que vai ter no departamento, aquilo que nós iremos fazer, aquilo que vocês pensam que seria interessante para o departamento. Você já pensou a riqueza de informações que nós temos quando o pai ele se alinha aos líderes e ele diz, eu acho que seria interessante vocês começarem a tratar disso. Assim como a Dada falou, né? Tem muitas informações que vocês vivenciam em casa e que nós não temos acesso aqui na igreja. Nós temos acesso aqui na igreja a um culto, nós temos aqui acesso à igreja a uma escala, mas vocês têm informações preciosas em casa. E quando vocês trouxerem essas informações para nós vamos perceber a necessidade. Nós vamos perceber, é verdade. A gente pode trabalhar melhor essa forma, a gente pode trabalhar isso que vocês estão trazendo para nós, porque vocês têm uma vivência maior com seus filhos. Amém? Então, quero estimular mesmo a vocês a estarem se conectando com a liderança dos departamentos. Né? Assim como o Sami Dadá, o pastor Tiago, mas exclusivamente para os adolescentes, né? Eu e Tainá e Icaritas, né? Icaritas com submerso, nós como os valentes, nós estamos disponíveis a auxiliar vocês e queremos ser auxiliados por vocês nisso também. Fica mais fácil para a gente ter essas informações e fica mais fácil para vocês serem ouvidos com relação a isso. Amém? Então se envolva, traga o seu filho, invista no seu filho. Você é o maior investidor do seu filho. Assim como eu tinha dito, se você chega cedo, se você serve na igreja, o seu filho vai seguir esse exemplo. Mas às vezes a gente fica, né, pensando que não, eu já sou maduro o suficiente, eu posso chegar um pouquinho mais tarde, eu vou chegar só cedo quando eu estou escalado. Mas você tem que lembrar que algumas pessoas elas dependem de você. Você tem sua vida garantida, você tem seu futuro garantido. Mas essa faixa etária é uma faixa etária extremamente importante para o crescimento e o desenvolvimento do seu filho. Então não fique olhando apenas para você mesmo. Né? Pense bem nisso, né? Chegue cedo, invista, pague o preço para que o seu filho venha crescer e ficar igual a você. E até melhor. Amém? Amém. Então, sim, só um minutinho. Assim, vai falar? Entre eu e o Tiago é melhor o Tiago, né? Bom dia, amém? Eu sei que eu estou numa situação difícil agora, que é brigar contra o horário do almoço, né? Mas eu quero que você tenha um pouquinho de paciência. Amém? Meu nome é Ícaro, né? Para aqueles que não me conhecem. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o nosso departamento, mas também sobre a minha vida. Né? Eu sou formado em Engenharia da Computação, né? Eu tenho mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica aqui na UFCG. E por que eu estou me identificando assim para você? Eu quero que você entenda que nós acreditamos, e eu como passei pela área acadêmica, prezo muito sobre o estudo. Mas sabe uma coisa muito importante, o rema é crucial na vida do seu adolescente. Sabe, eu lembro que em 2008 eu entrei na faculdade, 2007 na verdade, e em 2009 eu comecei o rema. E às vezes a gente tem aquele entendimento, não, meu filho não dá conta, eu quero te dizer, ele vai dar conta, ele consegue.
Sabe, eu estava no meio de uma faculdade de engenharia, que, quero te dizer, não é fácil, mas ao mesmo tempo estava fazendo rema. Eu sou da cidade de Petrolina, então não é todo ano que tinha. Então chegou em 2008, naquela época lá. Então foi quando eu consegui fazer o rema. Eu quero te dizer, ei, foi fácil? Não, mas consegui. Seu filho consegue. Seu filho, é só você acreditar nele. Amém? Então, mesmo independente, às vezes a gente tem esse pensamento, não, faz primeiro a faculdade, para depois fazer. Ei, pode fazer as duas coisas. Amém? Então, se eu conseguir, eu quero dizer isso para você, seu filho pode conseguir também. Amém? Então, por isso que eu me apresentei, tá bom? Como o pastor falou, eu e minha esposa, nós lideramos o departamento do submersos, que é a partir de 15 anos, ok? É o adolescente de 15 a 18, mas nós temos sempre algumas pessoas que ficam depois do 18. Mas, de fato, a faixa é 15 a 18, ok? Eu queria falar um pouquinho só da nossa estrutura rápido, para que você pudesse entender. Nós temos no nosso departamento de adolescentes, 20 departamentos. Dentre esses 20 departamentos, nós temos 37 líderes que lideram junto conosco. E eu vou citar aqui só para que você possa acompanhar. Introdutores, que é o diaconato, conselheiros, louvor, oração, resgate, que é evangelismo, comunicação, teatro, departamento infantil, sonoplastia, secretaria da igreja, irmandade, que é departamento de homens, sobre elas, que é departamento de mulheres, conexões, incluído, recepção, GC, secretaria de louvor, A2, gestão de culto e criativo. Pronto, acabei. Então, todos esses são departamentos que seu filho pode se envolver. Então, é muito importante também que você procure ele. Você está envolvido em alguma coisa? Você está fazendo algo? Se não, diga para ele, meu filho, você precisa se envolver. Amém? O envolvimento é muito importante. Amém? Sabe, nós trabalhamos em 3 frentes no departamento. Que é o ensino da palavra, que é muito importante, que é os cultos do domingo, né? E os cultos, às vezes, que a gente faz, quinta-feira, fazia no ano passado. E nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra. Mas nós também temos o cuidado individual com o seu filho. Sabe, nós montamos essa hierarquia de liderança para que a gente possa ter um contato tete a tete com eles. Às vezes eu, como líder, posso ser que não tenha, mas o meu liderado, no caso, o meu líder, ele vai ter contato com o seu filho. Amém? E você sabe que é importante essa fase. Sabe, outra frente que nós atuamos é sobre as amizades. Sabe, é muito importante que o seu filho faça amizades, mas diga assim, boas amizades. Então, por isso, nós temos todo o trabalho de GC, a gente marca um vôlei. A gente estava ontem no racha, por sinal, eu fui o artilheiro ontem, marquei 8 gols, né? Então, não sei se eles quiseram deixar, né, para não ser disciplinado, né? Não sei. Eu acho que eu acho que tem alguma coisa assim, mas tudo bem. Por sinal, pai, se você quiser participar, você também é muito bem-vindo, tá bom? É muito bom, tá? A galera fica junto, a gente brinca, né? Então é muito legal. Amém? Então, Tassi vai falar um pouquinho das nossas atividades. Eu quero que você possa ouvir e participar. Olá, graça e paz, tudo bem? Eu me chamo Tassi Brito, para nós é uma honra ter você aqui. A maioria é valente, mas eu creio que na próxima a gente vai lotar aqui também, a galera daqui, está certo? Então, para nós é um privilégio ter você para falar um pouquinho. Eu sou filha de ministro, sou filha de pastor, mas eu estou envolvido na igreja local desde cedo. Isso trouxe proteção para a minha vida, amém? Servir na igreja local, ele protege a vida do seu filho. E ele incentiva o seu filho a ser o melhor no mercado de trabalho. Você sabia disso? Sabe, servir na igreja local me desenvolveu ao ponto de ter o discernimento de ser proativa, ao ponto de trocar o toner da impressora de uma agência bancária, onde muitas vezes eu via as pessoas voltando para casa só porque tinha acabado a impressão. E alguém que se sacrificava para chegar, passar vários tempo na hora da fila, não ser atendido porque faltava um toner carregado. Mas servir numa igreja local me fez despertar ao ponto de entrar numa agência bancária e pedir para trabalhar de graça numa agência, porque eu sabia o meu propósito. E quem estava lá fora precisava de mim, mas quem estava lá dentro também precisava de mim. Então, amados, portas de oportunidade foram abertas por causa da importância do serviço na igreja local, tá bom? Então, a gente está aqui, não para dizer para você somente que a gente tem 20 departamentos. Nós temos muitas oportunidades de desenvolver a timidez do seu filho.
Amém? Você vai ter um adolescente diferente dentro de casa. E ele vai viver afogueado, assim como você vê a vida dos líderes deles. Amém? Então, olha só, nós somos uma igreja que lê. Você tem visto isso, né? A nossa igreja tem um departamento de leitura, onde está desenvolvendo nas pessoas o hábito da leitura, se você não sabe. Tem um clube de leitura na sua igreja. Você sabia disso? A sua igreja desenvolveu agora outro projeto de leitura para o teu adolescente. E nós do Submerso, nós estamos desenvolvendo uma biblioteca submersa, onde o teu adolescente vai ter a oportunidade de também ler na igreja. Então, esse desejo que nasceu no nosso coração, para que adolescentes que não podem, por enquanto, adquirir o seu próprio livro, ele possa, pelo menos, pagar uma taxa irrisória para ter o hábito e o bom hábito da leitura. Ele vai ser motivado a ler, mas ele também vai ter prazo para entregar. Diga assim, meu filho vai ser constante. Diga, disciplinado. Então, nós estamos mesmo desenvolvendo uma biblioteca aqui na nossa sala dos adolescentes. E com a parceria da nossa igreja local, a gente vai abrir para que os pais possam também doar livros para essa biblioteca, tá bom? Então, nós vamos fortalecer a fé do seu filho. Você vê que a nossa conferência, ela terá como tema fundamentos, e a gente vai tornar o teu adolescente um adolescente que lê. Então, nós estamos aqui hoje também abertos para doação. Nós vamos ler Rema Brasil Publicações. Diga assim, eu tenho uma editora. O seu ministério tem uma editora. Somos mais de 140 livros que estão à disposição. E talvez na sua casa tenha um livro fechado que você não conseguiu ler ainda. Mas ele pode ser doado para que o seu adolescente crie o hábito da leitura. Então, nós estamos recebendo doação da Rema Brasil Publicações e os livros da Graça Editorial. Nosso adolescente ele vai ser blindado naquilo que ele precisa ler. Amém? Então, olha só, nós temos algumas outras coisas que nós desenvolvemos aqui na igreja. Há um tempo atrás, eu ouvi um clamor no Espírito dizendo assim, e se chegar um surdo? E se chegar um surdo? Eu sou mãe, tenho um bebezinho de 1 ano, uma filha de 4 anos, eles não são surdos. Mas eu ouvi no meu espírito, e se chegar um surdo? Na minha adolescência, eu tive amigos surdos na escola. Eu tive que aprender, pelo menos, o alfabeto em Libras, para interpretar ele na secretaria da escola, para falar da insatisfação que ele tinha. Eu vim do ensino público, a professora ficava de costa, e ele não conseguia ler os lábios dela, para ter o conhecimento que eu tinha. Sabe, aquele clamor voltou, e se chegar um surdo? Deus falou comigo, Juliana Bob é uma referência para essa geração, ela é intérprete. Existe um projeto de inclusão na igreja. Ei, amados, tem um departamento chamado Incluíde. E ouvindo esse clamor, eu falei, isso é o projeto de Juliana. Existem vozes clamando. Uma semana depois, um adolescente entra em contato comigo e disse assim, eu estou ouvindo aqui Gabriela Rocha cantando, tem um intérprete, e me veio à memória, eu sou intérprete há 5 anos e não estou atuando. Era uma adolescente. Eu falei, eu sei, isso é um clamor do Espírito. Existe uma geração de surdos lá fora que está precisando ouvir a palavra da fé. Amados, existe no meu coração muito forte. Nós teremos como Rema Campina Grande sede, inclusão, amado. E para isso nós precisamos nos habilitar. Sabe o que foi que aconteceu? Nós criamos o Incluíde aqui. Os adolescentes aqui aprendem Libras. Você viu a cantata? Aquilo é os adolescentes. Eu escuto aquela cantata 3 vezes por dia por causa da minha filha. Até hoje eu escuto 3 vezes por dia. Você viu as crianças cantando Libras lá em cima, amado? Inclusão é real. Nós precisamos desenvolver isso. Seu filho tem essa oportunidade na igreja, amém? Então, olha só, nós teremos
Amados, nós pensamos no todo. A gente sabe qual é o dia que você tem o dinheiro, qual é o dia que você não tem o dinheiro. Então, olha só, a gente desenvolveu atuações para tudo. Nós teremos programações online, onde teu filho não precisa gastar para sair. Mas tem programações que ele precisa sair de casa e ele precisa de investimento. Então, nós teremos devocional online. Nós teremos atuações, como o Ícaro falou, de vôlei, de parque. E para isso precisa de recursos. Então, como o Thay bem falou, nós somos administradores dos grupos. A gente vai colocar as programações, então, por favor, investe na vida do teu filho e financia ele para ele se conectar. Amém? Então, olha só, para encerrar, eu queria só fazer um comentário aqui. Nós teremos também atuações esse ano junto com os jovens, que é aquele que nasceu no coração dos nossos pastores, a integração, né, dos adolescentes, desde os valentes, e a gente vai estar nas vigílias juntos, vai ter muitas atuações juntos. Mas a igreja, ela tem um projeto chamado GC. Ele nasceu também no coração do pastor Edilson, e uma frase muito interessante que ele fala: somos grandes o suficiente para te servir e pequenos o suficiente para te conhecer. Amados, existe uma importância tão grande no GC, sabe por quê, amado? O seu filho, ele precisa de conexão. Essa faixa etária, ela é muito tímida. Nós temos o GC há muitos anos, para nós era o cá entre nós no início. E a gente ficava aqui todo domingo. Se você quer um GC na tua casa, fala com teu pai, nos procura. Ninguém procurava. Eu falei, meu Deus, essa visão não está errada. Ninguém procura, ninguém procura. Até que um dia eu ouvi falar de um casal, uma médica e um engenheiro, que vieram a Campina Grande para morar nessa cidade por causa dos filhos. E os filhos eram tímidos, estavam na nave, os meninos tocavam instrumentos, estavam paralisados, mas eles não conseguiam se conectar com essa sala tão grande. E veio mais uma vez um clamor. Fala com esses pais para ter um GC na casa deles, para conectar os filhos deles. Amados, isso para nós é tão real, porque é o nosso maior GC do departamento. Os filhos estão tão desenvolvidos, amados, ao ponto de fazer rema, entrar em escola de ministro, em faculdade, e se desenvolver por causa da abertura da casa. Ei, nós precisamos do apoio dos pais. Porque o potencial do seu filho, ele também precisa ser desenvolvido nesse departamento. Mas com o teu apoio, ele vai muito além. Amém? Então, eu queria chamar Joel e Sandra aqui. Olha, isso é o GC na casa deles. Ele é o nosso maior grupo de GC. Às vezes, a gente precisa limitá-lo. Pode vir, tá? A gente precisa limitar, porque todo mundo quer ir para lá. Eu queria que a mãe da Mel também ficasse de pé. Ela está aqui no nosso meio, ali, ó. Nosso outro GC da Liberdade. Obrigada, tia. Pode sentar. Mês passado, a gente teve uma atuação lá. Teve mais de 60 adolescentes lá, jogando baleado no meio da rua. Então, amados, o seu filho precisa de conexão. Amém? Bom dia, graça e paz. É isso mesmo que Tassi falou. É uma alegria para Joel e para mim ter os adolescentes na nossa casa. E nosso João, né, ele chegou aqui para fazer o rema, né, porque a gente tinha esse desejo de nosso filho fazer o rema aqui na sede. E ele começou o rema com 16 anos. Agora ele concluiu o rema agora em dezembro. Nossa Ana, que tem 16, está começando o rema agora. E nós vivemos essa experiência do GC e é uma experiência maravilhosa. Hoje, eu entrei no quarto de Ana, né? Porque, às vezes, com a pandemia, os filhos tiveram essa coisa do quarto, né? Mas existe lugar para mim no quarto dos meus filhos. É de Deus isso. Se seu filho não sai do quarto, ache o seu canto no quarto do seu filho. Porque é de Deus. E Ana, eu disse, Ana, o que é que foi bom o GC para a gente como família? Ela disse, mãe, imagina se aquela sala ali com mais de 300 adolescentes, todo domingo à noite, se eu conseguiria fazer amizade ali. Eu não conseguiria. E, inclusive, eu não conseguia mesmo, né? Que, assim, Tassi, ela tinha isso no coração dela, mas eu também tinha. Como fazer as estratégias, porque João e Ana, eu acho que eles ficaram um pouco apavorados, porque a igreja sede, ela é uma igreja muito grande, né? Eu e Joel não, a gente já estava pleno na igreja, mas eles não, né?
E ela disse, mãe, eu me conectei, porque com 300 é difícil, mas com 30, que é o que vem aqui para casa, com 40, com 20, eu fiz amizade. E hoje, por que eu estou conectada no teatro? Por causa do GC. Foi aqui no GC que eu conheci Nicole e me conectei no teatro. Por que eu estou conectada na oração? Porque eu conheci o pessoal da oração aqui, que me indicou o livro da oração para eu ler, que falou sobre jejum para mim, por isso que agora eu estou conectada. Aí dentro do carro eu perguntei para João, né? Eu disse, ô João, o que é que foi bom do GC? Ô mãe, imagina se eu ia desenvolver as amizades que eu tenho hoje se não fosse o GC. Então, amados, é o GC. Agora sim, a casa da gente tem uma alimentação física. Cabe 30, 40, 50, mas a sua casa cabe. Graças a Deus, igreja. Tem algum pai influenciador aqui? Eu não vi. Você é influenciador do seu filho. Amém? A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, 5:8, que aquele que não cuida dos seus. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, nega a fé. E é pior do que os descrentes. Eu creio, pela fé, que eu estou diante de pais influenciadores, pais crentes, pais que têm consciência do seu papel, pais que fazem a diferença na vida dos seus filhos. Amém? A Ju pontuou aqui, eu não poderia deixar de falar isso também, sobre a questão do que os jovens enfrentam. Quando ela citou a questão do apelo, de jovens que pensam em ideação suicida. Eu sou voluntário do CVV. O CVV é uma instituição que existe no Brasil há mais de 60 anos, que cuida de pessoas com ideação suicida. É um serviço de acolhimento, onde a pessoa liga para o número 188, gratuito. Eu dou meu tempo aos domingos, são 3 horas. E pasmem, amigos, um dos maiores índices, está crescendo cada vez mais, é o índice de ligação de adolescentes. E de velhos também, velhos porque são abandonados. E adolescentes também porque são abandonados pelos seus pais. E o Código Brasileiro, o Código 133, o Código Brasileiro Jurídico, diz que você, quando abandona um incapaz, você está cometendo um crime. E os nossos filhos, eles são bebês espirituais. Nossos filhos, eles precisam ser acolhidos. É como a igreja. Uma igreja forte é uma igreja que acolhe. É uma igreja que olha aquele recém-chegado, aquele que aceitou Jesus, e você olhar para aquela pessoa, a igreja como um todo, olhar para essa pessoa com um olhar de compaixão, com um olhar de Cristo. E somos nós, enquanto igreja, que devemos ter esse olhar. Da mesma forma que precisamos olhar para aquelas pessoas que chegam na nossa igreja. E a nossa igreja não é uma igreja rodoviária, onde tem entra e sai. A nossa igreja é uma igreja acolhedora. A nossa igreja é uma igreja que percebe o outro. A nossa igreja é uma igreja de inclusão. Glória a Deus pela unção que está sobre sua vida, Ju. Eu me alegro demais. E debaixo de uma direção, nós viemos para aqui, para esse lugar. E não tem coisa melhor, queridos, do que você viver debaixo de uma obediência. Amém? Esse nosso encontro aqui não é um encontro qualquer. É o Senhor falando com você. E Pai, você tem um papel importante na vida dos seus filhos. E para concluir, ela falou de João, de Ana. Uma coisa interessante, ontem nosso filho, ele veio para aqui, teve um treinamento de mídia. E eu, curioso, perguntei, filho, e aí? Como é que você chegou a esse treinamento? Você foi
você foi intimado a participar? Não, pai. Eu vi no domingo passado, no nosso acampamento, né, teve um aviso que ia ter um treinamento de Media Joke. E aí ele sentiu a direção de estar ontem aqui, pai como eu, imediatamente disse sim ao pedido dele de trazê-lo para a igreja. Ele veio, fez o treinamento e no final pediu o feedback dele, né, sobre como é que foi. E ele saiu maravilhado, dizendo: aqui é o meu lugar. Essa igreja, eu não podia estar em outra igreja. É a igreja que me percebe, é a igreja que me acolhe. Amém? E se a gente for falar dos testemunhos dos nossos filhos, é o resto do dia. Mas não estamos aqui para trazer o olhar de vocês para nossas vidas, não. Estamos aqui para dizer para vocês: ei, é possível sim. É possível você caminhar ao lado do seu filho, mostrando o caminho e sendo um verdadeiro influenciador da vida dos seus filhos. Amém, queridos? Sejam todos abençoados na paz dessa palavra. Obrigado. Obrigado, Joel e Sandra. Amém, gente? Já estamos encerrando. Vou pedir mais 2 minutinhos só seus, tá? Para a gente fazer as considerações finais. Como você vê, a gente está em reforma nas 2 salas aqui, que acolhem os nossos adolescentes, e o Rema também. Essas próximas 2 semanas deve concluir a maior parte da reforma, para a gente começar já o Rema assim. E essa reforma é pensando também em servir melhor nossos adolescentes. Vão ter uma estrutura muito melhor para isso, tá bom? Sobre os GCs que a gente está falando, a gente precisa do seu envolvimento. A gente precisa de você abrindo a porta da sua casa. Os jovens já têm liberdade deles mesmos tomarem essas decisões. Os adolescentes, não. Essa decisão tem que vir de você. Então, tem uma boa comunicação, um bom contato com esses líderes. Eles precisam saber que a tua casa está aberta para isso. Tá bom, gente? Conversa com o seu adolescente, sim, mas tenha um bom relacionamento de comunicação com os líderes. Eu vou te dizer, como pastor, quando a gente está aconselhando um casal ou mais de uma pessoa, o Guto ele gosta de dizer assim: a verdade do aconselhamento está sempre no meio de cada uma das versões, né? Cada um conta a versão e nem sempre é mentira, não. Mas sempre conta de um jeito que fique ele melhor na pinta, não é? Na história. Quando você, às vezes, pergunta ao seu adolescente como é que está sendo aqui, por que ele não está se envolvendo, o que é que está acontecendo, nem sempre ele vai contar da forma como é mais preto no branco, não. Ele vai contar do jeito que ele fique melhor. Então, conversa com os líderes. Pergunta aos líderes como é que teu filho está também, o que é que está precisando, como você pode ajudar eles a envolver mais o teu filho e a tua filha. Amém, irmãos? Eles precisam servir nos adolescentes, servir na igreja também. Domingo de manhã, a prioridade, a gente vai ter programação para os adolescentes, mas eu disse a eles já, a prioridade dos adolescentes é estar servindo na igreja. Nós temos departamento infantil, mídia, louvor, tantas áreas em que temos adolescentes envolvidos. E nós queremos mesmo ver eles envolvidos lá e ver você envolvido com ele também. Porque eu e minha casa. Amém, irmãos? Eu e minha casa, não pode ser o teu filho só. Amém, querido? Todo mundo conhece os meus pais, sabe uma bênção que eles são na minha vida, irmãos. Mas eu vou te dizer, quando eu digo que ele tinha preguiça de me trazer, eu estou aliviando um pouquinho a história. Tinha dia que eu tinha que brigar com ele para ele me trazer para a igreja. Porque não era fácil, eu estava no louvor, eu tinha que chegar 1 hora antes e ele tinha que vir 1 hora depois para o culto. Então ele tinha que vir 2 vezes. Depois de chegar do dia todinho de trabalho, cansado. Não tinha Uber naquela época, não. Faça a sua parte, meu irmão. Não vai ser fácil, não. Vai exigir de você algumas vezes, mas faça a sua parte. Amém? A gente sempre está falando aqui que você não pode terceirizar a educação do seu filho para a igreja. É claro, a prioridade é na sua casa, mas deixa eu dizer, não negligencie a importância que a igreja tem na sua vida e na vida do seu filho. Isso aqui é um projeto de Deus. Tem coisa que só a igreja pode fazer pelo seu filho. Amém?